Foram basicamente 13 anos. Eu tentei largar algumas vezes. Foi aí que eu tive certeza que Jesus, Deus tinha operado um milagre na minha vida. Como vocês sabem, eu já mencionei em muitos vídeos meus que eu fui usuário de cannabis durante muito tempo, né? O cigarrinho verde aí, eu vou cuidar com as minhas palavras aqui porque eu não quero que o YouTube corte o alcance desse vídeo. E isso aconteceu, primeiro eu vou dar um pouco de contexto. Eu tive contato com ela a primeira vez, mais ou menos aos meus 15, 16 anos, junto com um primo meu. E a princípio eu fumei, eu tentei fumar com esse meu primo, porém eu lembro que eu não senti nada, eu não sabia fumar, então eu não senti os efeitos. E então eu fiquei até os 17 para 18 anos aí sem utilizar, sem tentar de novo, né? E nessa época da vida, cara, a minha vida era um pouco conturbada, os meus pais brigavam muito, eu tinha um tio dependente químico que a gente estava tentando recuperar, e eu estava na época também meio confuso, sabe? Eu não sabia o que fazer da minha vida, eu não sabia se eu queria, o que eu devia estudar, o que eu devia fazer, e eu acho que eu busquei refúgio nisso. Então foi quando com 17 para 18 anos eu fumei outra vez com uns amigos do colégio, eu lembro até hoje, eu estava no terceiro ano, e foi a primeira vez que eu senti os efeitos. Isso eu tinha de 17 para 18 anos. E desde então eu comecei a fumar e fiquei até os 30 anos. Eu comecei a fumar mais frequentemente e basicamente todos os dias, eu diria que a partir aí dos 18 para 19 anos. A minha vida era conturbada, meus pais brigavam, o meu tio que era dependente químico, posteriormente veio a falecer, o meu avô, na época que vivia com nós, também faleceu. Então foi um período de muitas tribulações na minha vida. E eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida, eu sempre fui um cara de querer buscar propósito, né? E acabei buscando refúgio nisso aí. E claro, começando a fumar com 18 anos, 17 para 18 anos e passando a fazer uso contínuo dos 19, 20 anos todos os dias até meus 30 anos, vocês podem imaginar como um cérebro de uma pessoa fica depois de tanto tempo usando isso, né? Então, o que acontecia na minha vida é que, cara, toda vez que eu estava estressado, toda vez que eu tinha alguma briga, toda vez que acontecia alguma coisa, eu buscava refúgio indo fumar. E eu criava uma desculpa interna no meu cérebro, que eu pensava assim, eu mereço, porque eu trabalho muito, eu faço muitas coisas. Eu me sacrifico muito pela minha família, os meus pais vieram a se separar um tempo depois, quando eu tinha uns 23 anos. Meu pai era o alicerce da casa, então ele simplesmente abandonou a gente, não ajudou, ele mal pagava a pensão do meu irmão. Então ficou tudo meio que nas minhas costas, na minha e da minha mãe, né, cara? E eu fui pai com 21 anos, então era um período super difícil para mim. E eu lembro que toda vez que eu chegava do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era ir fumar. Antes de trabalhar, o que eu fazia era ir fumar. Eu fumava de 3 a 4, 5 becks por dia. Eu vou dar uma caminhada aqui enquanto eu mostro o visual para vocês e a gente pode ir trocando ideia. Então, continuando, eu sempre busquei refúgio nisso, e conforme os anos foram passando, como todo tipo de droga que você utiliza, seja o álcool, seja a droga que for, você começa a ter uma certa tolerância, cara. E eu criei uma tolerância muito forte, então
quando eu tava com 26, 27 anos, aquele beck que eu fumava 2 vezes ao dia, 3 vezes, ele já não estava fazendo tanto efeito. Apesar da cannabis ter uma tolerância mais alta que outras drogas, ainda assim, se você fuma todo dia, você vai criar uma tolerância alta, cara. Então, eu comecei a fumar, cara, e eu fumava 3, 4, muitas vezes 5 baseados dessa maconha super pura, dessa cannabis super pura, e eu cheguei a um ponto na minha vida que eu percebi que eu tava chapado 24 horas do dia, cara. Não tinha uma hora do dia que eu não tava chapado. Essa hora que eu não tava chapado era algumas horas pela manhã. E tirando essas horas, eu tava completamente chapado. Então o meu uso, ele já tava... Eu já era viciado. E eu não conseguia admitir isso pra mim. Eu passei alguns meses tentando parar, acabei voltando, eu diminuía o consumo, mas voltava, e chegou um momento que eu já passei a, por exemplo, a utilizar o haxixe, né, o óleo, ou seja, além de eu fumar o beck puro, que não é comum que as pessoas fumem essa cannabis em flor pura, eu passei a misturar. Meus amigos, todo mundo que vivia comigo, ficava impressionado com a potência dos becks que eu usava e como eu não ficava tão chapado assim. Todo mundo falava pra mim, cara, como que você consegue fumar um beck desse com óleo, com erva, com haxixe, o que seja, e conseguir fazer suas coisas do dia a dia, conseguir trabalhar, conseguir ter uma vida. E para mim era uma coisa normal. Então chegou um tempo que eu estava vivendo dopado e eu comecei a perceber que eu já não... Eu estava me tornando uma pessoa apática. A vida estava ficando entediante para mim. E tudo que eu fazia só era legal se eu tivesse chapado. Se eu fosse assistir um filme, se eu fosse sair, eu precisava fumar para aproveitar a vida. Então, cara, quando eu cheguei nesse momento e eu comecei a pesquisar e eu notei que usuários crônicos de longa data, eles tinham esse sintoma. Eles tinham esse sintoma característico de se tornarem apáticos, e também um sintoma que se chama despersonalização, que é você basicamente se torna uma pessoa sem personalidade, você não quer mais fazer nada, as coisas comuns da vida, sabe? Tipo, pô, sair para dar uma caminhada com a sua namorada, sair para aproveitar o tempo e só contemplar o que seja, cara, natureza, cidade, amigos, tudo para mim passou a ser entediante. Foi aí que um alerta acendeu na minha mente e eu comecei a pensar, cara, isso não é normal. Isso que está acontecendo não é normal. Eu não posso viver uma vida onde eu preciso dessa substância para conseguir ter prazer. Então, o que aconteceu? Cara, eu comecei, e sem contar que em outros momentos da minha vida, cara, eu chorava, porque principalmente nessa época que meu pai se separou da minha mãe, que a minha mãe precisou muito da minha ajuda, eu lembro que eu pagava as contas e muitas vezes me sobrava pouco dinheiro, e todo o dinheiro que sobrava eu usava com isso. E depois de tanto tempo, basicamente quando eu fiz 30 anos, cara, eu vi que tinha alguma coisa errada e eu tive uma crise existencial, eu compartilhei no vídeo, tem um vídeo sobre isso, a crise dos 30, aonde eu falo um pouco sobre isso. Então eu comecei a orar, cara. Comecei a orar e comecei a pedir para Jesus, para Deus, iluminar minha vida e me livrar desse vício, porque eu já era refém disso.
Eu não conseguia fazer nada na minha vida se não fosse acompanhado dessa substância e eu não estava feliz. Foi então que depois que eu voltei de uma viagem que eu e minha namorada fizemos no México, onde eu fiquei 20 dias sem fumar, eu me dei conta que eu podia conseguir ficar sem fumar e era eu só passar mais tempo. Eu vi, cara, eu consigo ficar sem. Pra que eu preciso disso pra viver? Por que eu não posso ser como as outras pessoas que saem, passeiam, aproveitam o lugar? Fazem isso que eu tô fazendo agora, cara. Tô aqui no meio da natureza, caminhando, passando bem, me sentindo bem. Foi então que eu decidi, e o que é o mais incrível, e até hoje eu me arrepio quando eu falo disso, a parar do dia pra noite. Eu falei, eu vou parar. Eu vou parar e eu preciso fazer isso. E eu larguei, eu fiquei 3 a 4 dias sem fumar. E foi quando aconteceu a coisa mais incrível, que eu me emociono só de falar e pra mim é difícil. Foi quando um dia eu liguei pra minha mãe e falando com ela eu contei a novidade. Muito feliz, né, cara, de que eu tinha me livrado disso, eu tinha me livrado desse vício que me trazia pra trás, desse vício que atrasava a minha vida. E foi quando ela falou pra mim que ela ficou muito feliz, ela deu risada, ela comemorou demais. Fazia tempo que eu não via a minha mãe tão feliz. E então ela compartilhou comigo, ela falou, filho, faz 40 dias que eu tô rezando um rosário. E a minha mãe falou pra mim, e nos meus pedidos, eu tava fazendo esse pedido pra você. Que você se livrasse desse vício. Foi então que eu desabei a chorar, cara. Eu comecei a chorar sem parar. Porque eu não tinha falado pra minha mãe em nenhum momento, eu não compartilhei nada do que eu tava vivendo. Eu sempre fui um cara muito fechado. Um cara que sempre aprendeu a viver a vida e aguentar os problemas sozinho. Eu tive uma maturidade muito precoce. E quando ela me falou isso, que ela estava fazendo essa oração para mim, cara, do outro lado do mundo, no Brasil, sem saber nada. Ela não tinha noção do que estava acontecendo na minha vida. Foi aí que eu tive certeza que Jesus, Deus tinha operado um milagre na minha vida. Porque eu tinha passado tanto tempo tentando me livrar disso e não conseguia. Eu passei anos da minha vida tentando me livrar disso. E eu sempre voltava atrás, eu sempre tinha recaída. E hoje, 7 meses, 8 meses depois, eu posso vir aqui gravar esse vídeo e dar o meu testemunho para vocês. E falar, se você está na mesma situação, se você se sente perdido e acha que você não tem mais volta, que você não vai conseguir se livrar, acredite em Deus, cara. Ore, tenha fé. A fé pode mover montanhas, pode fazer você alcançar coisas incríveis. Uma pessoa que usava doses cavalares, cara, o que eu fazia, o tanto que eu fumava, era basicamente impossível uma pessoa deixar de fumar da noite pro dia como eu deixei. O normal é você ir parando de forma gradual. Mas eu parei do dia pra noite. Esse é meu testemunho para vocês. E acredite em Deus, acredite em Jesus, que tudo na sua vida pode se realizar. Um abraço.
e até o próximo vídeo.